Boa noite, senhor presidente, senhores colegas vereadores, senhores e senhoras. Eu gosto de, hoje foi bom olhar bem, escutar todos os depoimentos que os senhores vereadores falaram. Eu vejo, sim, uma mudança, mas não adianta chegar na casa das pessoas e falar em mudança, uma mudança se não tiver conteúdo. Mudança, todos que já acreditam em mudança, mas para ter uma mudança tem que ter conteúdo. Um conteúdo que realmente pense mudar o nosso município. Sobre os 200 condomínios de ginásio, eu quero explicar para vocês que eu nunca mudei meu jeito, que na Câmara, todos que vêm aqui sempre, eu tiver que falar, eu falo na cara, nunca tive medo de ninguém, eu sempre falei, e é o meu jeito de ser, e eu sempre vou ser assim. Então, sobre os 250 mil, eu falo o seguinte, uma coisa bem fácil de entender. É a mesma coisa que recebi o dinheiro na Mega Sena e eu estou na SPC, para mim ganhar aquele dinheiro eu tenho que ser na SPC. Então, para fazer isso, eu vou ter que correr atrás. Se tu não correr atrás, tu perde dinheiro. Então, é bem simples que eu quero dizer para vocês o que aconteceu. E se tu não correu atrás, tu perdeu dinheiro. Isso aí é normal, porque há pouco tempo eu trabalhava antes com o prefeito Fernandinho e chegou emenda parlamentares antes. E eu estava lá e recebeu. Então, não deveria ser tanta coisa assim. Só isso que eu queria falar sobre isso, sobre esse assunto. Também quero falar, que todos me conhecem, sou filho de funcionário público, de 2 funcionários públicos. Aconteceu umas coisas, denúncias, eu não sei quem foi, só que se eu acho que também, se fosse algum vereador, tinha que ter coragem, na época, ter o vereador Jânio, quando tinha um problema sobre combustível, abriu uma CPI que teve coragem, chegou aqui, chamou a pessoa e fez. Isso tem que ter coragem mesmo de chegar aqui, pode denunciar lá, porque sobre essas denúncias, o meu nome também estava nas denúncias. Denunciaram também que eu tinha emprestado o clube, do hip hop, e essas pessoas também são contra o hip hop. Então, eu sou bem tranquilo, pode seguir tentando. Aí também tentar denunciar esse informativo. Esse informativo é uma prestação de contas dos vereadores. Se o vereador qualquer um, é uma informação que a gente tem a obrigação de prestar conta à comunidade que paga a gente. A gente tem a obrigação de chegar no fim do mandato e mostrar o que tu fez. Depois não adianta querer inventar que vai fazer e acontecer. Tu teve 4 anos para mostrar o que tu fez. Depois não adianta nada. Então, eu acho que se querem me denunciar, pode me denunciar à vontade. Fiquem à vontade. E, se Deus quiser, chega o dia 30 de outubro, as pessoas vão escolher e tentem me tirar no voto. Me denunciando, pode ficar à vontade. Eu sou bem tranquilo. Se eu não sair, eu vou trabalhar de qualquer jeito, vou ser com a minha família. Muito obrigado pelo espaço, senhor presidente.